Já sentiu um fluxo de energia percorrendo seu corpo ou ao seu redor em momentos específicos, mesmo quando não está totalmente sintonizado? É possível ter um pequeno vislumbre da natureza energética do universo. Felizmente, para compreender a complexidade dos fenômenos energéticos, podemos contar com as contribuições de mentes muito brilhantes. Nikola Tesla é um desses cientistas futuristas que construiu uma ponte entre engenharia elétrica e o desconhecido. Ele revolucionou o mundo com suas contribuições importantes para a eletricidade, magnetismo e comunicação sem fio. A visão de mundo de Tesla estava enraizada no reconhecimento de que a energia é a essência fundamental do universo. Seu trabalho inovador em sistemas de energia de corrente alternada, CEA, não apenas iluminou cidades, mas também mostrou o potencial de aproveitar a energia de maneira dinâmica e eficiente. Essa compreensão é a base para os avanços tecnológicos dos quais nos beneficiamos hoje. Mais do que descobertas científicas, Tesla nos ofereceu insights para a compreensão do próprio universo. Sua perspectiva profunda pode ser resumida em sua famosa citação: "Se você quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração." O conceito de frequência, frequentemente associado à oscilação de ondas, ocupava um lugar especial na cosmologia de Tesla. Da frequência ressonante da Terra à transmissão de sinais sem fio, Tesla percebia a frequência como a linguagem universal subjacente à interconexão de todas as coisas. Suas experiências com ressonância e frequências harmônicas indicavam uma compreensão mais profunda de como o universo se comunica. A ênfase de Tesla na vibração se estendia além do físico, adentrando o metafísico. Ele imaginava o universo como uma rede de vibrações, cada corpo celeste ressoando em harmonia com a dimensão cósmica. Conectada a isso está a ideia de que tudo possui sua própria frequência de ressonância primária. Essa noção intrigante sugere que, como notas em uma peça musical, cada objeto, organismo ou fenômeno ressoa com uma assinatura vibracional única. O poder da ressonância não é um conceito novo. Ressonância ocorre quando um objeto é exposto a vibrações externas, que correspondem à sua frequência natural, resultando na amplificação da energia vibracional. Esse fenômeno tem sido observado em diversos campos, desde física e engenharia até música e medicina. Quando aplicada intencionalmente, a ressonância se torna uma ferramenta poderosa para influenciar e manipular o comportamento de objetos e sistemas. Um dos aspectos fascinantes das frequências de ressonância primárias reside no fenômeno das vibrações simpáticas. Objetos compartilhando frequências semelhantes ou relacionadas harmoniosamente podem influenciar uns aos outros, criando uma cascata de energia vibracional. Esse princípio não se limita ao físico, mas se estende a conceitos metafísicos e esotéricos, sugerindo que a manipulação intencional de frequências poderia levar a efeitos tanto no plano material quanto espiritual. Enquanto a compreensão das frequências de ressonância primárias pode parecer um conceito moderno, civilizações antigas compreenderam intuitivamente a importância das harmonias vibracionais. Práticas como cânticos, tambores e rituais eram frequentemente projetados para sintonizar indivíduos com as frequências do cosmos. A manifestação básica da frequência é o som. Por isso, um fio comum através de civilizações em todo o mundo é a crença no poder transformador do som ou palavra como a força fundamental da criação. Diversas histórias de criação das tradições hindu, egípcia, cristã, navajo e maori revelam um notável consenso sobre o papel crucial do som ou palavra na gênese do cosmos. De acordo com a cosmologia hindu, antes de o universo material surgir, havia um estado de existência indiferenciado e informe. Nesse vazio cósmico, o som do Om ressoa como a vibração primordial, representando o aspecto eterno não manifestado da realidade. O Om é frequentemente descrito como o som do absoluto, representando a realidade suprema ou Brahman na filosofia hindu. Ele encapsula todo o espectro do som,
incorporando o passado, presente e futuro, assim como os estados de consciência de vigília, sonho e sono profundo. O ato de entoar ou meditar no Om é considerado uma prática espiritual poderosa. Acredita-se que a repetição desse som cósmico alinha o indivíduo com as forças criativas do universo. Nesse sentido, o Om não é apenas uma representação simbólica, mas uma força ativa e transformadora. No Antigo Egito, a teologia menfita apresenta um mito de criação em que a palavra falada desempenha um papel central. A divindade Ptah, associada à habilidade artesanal e criatividade, pronuncia as palavras divinas que trazem à existência o universo. O poder das palavras de Ptah é equiparado à potência do pensamento e à força transformadora que molda a realidade por meio da expressão divina. Ptah traz à existência os elementos e estruturas do mundo, destacando a conexão íntima entre pensamento, fala e criação. As palavras divinas de Ptah não são apenas vocalizações, mas expressões de pensamento profundo e intenção. Na narrativa bíblica, o Criador fala o universo à existência. O próprio ato de Deus proferir haja serve como um comando cósmico, dando início ao desdobramento do cosmos. Cada pronunciamento divino traz elementos específicos da luz à terra, ilustrando a potência criativa inerente à palavra falada. Um tema recorrente na narrativa do Gênesis é o ato de nomear. Deus, após criar vários aspectos do mundo, atribui nomes a eles. Esse ato de nomear não é apenas uma etiqueta, é uma afirmação de autoridade e identidade. Ao nomear, Deus traz definição e propósito a cada elemento criado, destacando o papel do som em moldar e definir o mundo. A palavra falada é um canal para a criatividade divina e, por extensão, um reflexo do potencial criativo inerente à humanidade. Central para a cosmologia Navajo é a compreensão de que o universo é uma teia interconectada e harmoniosa de forças. Em sua narrativa de criação, os seres sagrados utilizam o poder transformador do som, especificamente por meio de canções e cânticos, para sincronizar com as energias cósmicas que moldam o mundo. As cerimônias Navajo envolvem rituais acompanhados por canções sagradas, que são consideradas dádivas dos seres sagrados. Essas canções são consideradas condutos para a dimensão espiritual, permitindo que os indivíduos se conectem com as forças invisíveis que governam o cosmos. O ato de cantar é um diálogo sagrado, um meio de comunhão com o divino e de participação na contínua criação do mundo. Na mitologia maori, a narrativa de criação Timarama é uma obra-prima poética, com a ordem divina do cosmos se desdobrando por meio da recitação rítmica do canto sagrado Te Kakano Utirehua. Esse kakano, ou canto, é considerado uma força potente que não apenas moldou o universo, mas também estabeleceram os princípios fundamentais que regem a existência. O som, na forma de uma linguagem rítmica e melódica, surge como o principal meio pelo qual os Maori envisionam o universo, surgindo por meio do som. Os Maori imaginam o estabelecimento de uma ordem cósmica onde cada elemento, desde as montanhas até os rios, existe em uma relação harmoniosa, guiada pela cadência intencional do canto. Seja por meio das vibrações cósmicas do Om, das palavras divinas de Ptah na criação egípcia, da palavra falada na criação bíblica ou da recitação rítmica de cânticos sagrados, o som é uma força potente que ressoa através da existência, moldando os mundos e o cosmos. Este campo intrigante explora como as frequências sonoras moldam materiais físicos, dando origem a padrões e formas intricadas. A simática, derivada da palavra grega kima, que significa onda, é um estudo fascinante onde frequências sonoras são empregadas para visualizar os padrões inerentes em várias substâncias. Quando essas substâncias, frequentemente pós, líquidos ou pastas, são submetidas a diferentes frequências, respondem organizando-se em formas geométricas distintas e mandalas intrincadas. A dança efêmera desses materiais captura a essência da organização vibracional da realidade. Explorar a conexão entre a simática
e estruturas antigas é uma hipótese instigante de que nossos antepassados podem ter compreendido a influência profunda do som no mundo físico. Poderiam o design e a colocação de templos antigos, pirâmides ou estruturas megalíticas estar sintonizados com frequências específicas, criando câmaras ressonantes que amplificavam o poder de cânticos rituais ou sons sagrados? Considere as impressionantes pirâmides de Gizé. Essas estruturas colossais, envoltas em mistério, podem ter sido maravilhas arquitetônicas, não apenas em forma, mas também em função. Alguns teóricos propõem que a Grande Pirâmide, com sua geometria precisa, poderia ter ressoado em certas frequências, transformando a estrutura em uma colossal câmara cimática. As pedras dentro de Stonehenge, com seus monolitos dispostos em formações precisas, nos fazem considerar suas propriedades acústicas. Poderia a disposição dessas pedras, combinada com as qualidades ressonantes inerentes às rochas, em si ter criado um espaço sintonizado com frequências específicas? Os rituais e cerimônias realizados dentro deste antigo círculo podem ter sido impregnados de uma profunda dimensão acústica. Através de várias civilizações, desde os templos de Angkor Wat até as maravilhas acústicas da Grécia Antiga, o uso intencional de elementos de design sonoro sugere uma compreensão aguçada da interação entre arquitetura e acústica. Esses espaços sagrados podem ter sido criados não apenas para a estética visual, mas também como câmaras cimáticas vivas, onde som e forma convergiam em uma sinfonia de proporções divinas. Voltando a Nikola Tesla em sua busca para entender a natureza fundamental da matéria e da energia, ele propôs uma abordagem baseada em ressonância para elétrons e estruturas atômicas. Ao contrário do modelo convencional que retratava elétrons como partículas discretas, orbitando o núcleo em caminhos fixos, ele propôs que os elétrons eram entidades ressonantes, sintonizadas em frequências vibracionais. Tesla imaginava essas partículas subatômicas como elementos dinâmicos envolvidos numa dança cósmica. A fascinação de Tesla pela ressonância se estendia além da dança dos elétrons até o cerne da matéria. Ele teorizava que tudo no universo, desde a menor partícula até as vastas extensões do espaço, estava interconectado através de frequências ressonantes. Esta abordagem desafiou as visões predominantes na física convencional naquela época, onde os elétrons eram frequentemente tratados como partículas isoladas, sujeitas a leis determinísticas. Suas ideias não convencionais enfrentaram ceticismo de contemporâneos que seguiam paradigmas estabelecidos. Mas Tesla permaneceu firme em sua crença de que a verdadeira natureza dos elétrons só poderia ser compreendida através do entendimento da ressonância. Na visão de Tesla, som e ressonância não eram incidentais, mas fundamentais. Ele imaginava uma realidade onde matéria e energia estavam entrelaçadas por meio de harmonias vibracionais, e onde a verdadeira essência dos elétrons residia em sua capacidade de ressoar com frequências específicas. Esta perspectiva antecipou desenvolvimentos posteriores na física quântica, que exploraram a dualidade onda-partícula e o papel da ressonância no comportamento de partículas subatômicas. Embora o modelo de elétrons baseado em ressonância de Tesla não tenha ganhado aceitação imediata na comunidade científica de sua época, suas ideias visionárias encontraram ressonância em explorações contemporâneas da mecânica quântica e da física vibracional. A concepção de elétrons como entidades ressonantes dinâmicas alinha-se com as compreensões modernas sobre a natureza interconectada e vibracional do campo quântico. Todo esse conhecimento, combinado com práticas antigas e experimentos de ponta, atesta as muitas possibilidades de usar o som como ferramenta e tecnologia, indo desde a levitação até a criação de luz e até mesmo a influência em padrões climáticos. Uma das aplicações mais intrigantes da tecnologia sonora é a levitação acústica. Ao aproveitar o poder de ondas sonoras cuidadosamente moduladas, os cientistas demonstraram a capacidade de suspender objetos no ar.
Esse fenômeno ocorre à medida que a pressão criada pelas ondas sonoras contraria a força da gravidade, permitindo a levitação de vários objetos. A levitação acústica mostra promessas em campos como manipulação de materiais, medicina e até exploração espacial. O som também pode ser aplicado como uma fonte de luz não convencional, em um fenômeno conhecido como sonoluminescência. Esse processo hipnotizante envolve a criação de pequenas bolhas pulsantes em um líquido por meio de ondas sonoras intensas. A implosão dessas bolhas gera flashes de luz, produzindo explosões minúsculas, mas visíveis, de iluminação. Enquanto os mecanismos exatos por trás da sonoluminescência permanecem objeto de exploração, essa interação fascinante entre som e luz tem cativado a imaginação de pesquisadores e entusiastas. A ideia de usar o som para influenciar padrões climáticos pode soar como ficção científica, mas a pesquisa nessa área está ganhando impulso. Ao empregar frequências e amplitudes específicas de ondas sonoras, os cientistas exploram o potencial de manipular condições atmosféricas. Embora as aplicações práticas da modificação do clima por meio do som ainda estejam em estágios iniciais, a ideia de usar tecnologia sonora para mitigar desastres naturais ou induzir chuvas representa uma fronteira intrigante. Além da manipulação física, o som atua como uma ferramenta transformadora no domínio da saúde. A terapia sonora, também conhecida como terapia vibracional, alavanca as propriedades terapêuticas de frequências específicas para promover a cura e o bem-estar. Desde cânticos antigos e arcos musicais até tecnologias sonoras modernas, o uso do som como modalidade de cura transcende culturas e épocas. Na fabricação e na pesquisa científica, o som encontra aplicações na limpeza e manipulação precisas. A limpeza ultrassônica utiliza ondas sonoras de alta frequência para remover contaminantes de superfícies delicadas sem causar danos. Além disso, as pinças acústicas usam ondas sonoras para manipular partículas minúsculas, possibilitando controle preciso em campos como microeletrônica e biotecnologia. O potencial do som como ferramenta e tecnologia transformadora abre caminhos para a inovação e exploração em diversas disciplinas. O som é o veículo através do qual decodificamos os mistérios universais. Mitos de criação antigos, experimentos com tecnologia sonora e narrativas culturais convergem, ecoando a ideia de que o som não é apenas um meio de comunicação, mas uma força fundamental que molda a realidade. O som é a ponte que une o espiritual e o científico, mostrando a interconexão do visível e do invisível. Ao abraçar essa visão alternativa, você desbloqueia uma sinfonia de possibilidades. A exploração do som, ressonância e vibração vai além das limitações dos paradigmas materialistas, oferecendo uma passagem para uma realidade onde a consciência e a matéria dançam em harmonia. Isso o incentiva a ouvir as notas sutis do universo, convidando a um reimaginamento coletivo do seu lugar dentro da composição cósmica. As visões visionárias de Tesla servem como um guia sonoro nessa exploração, onde o tangível e o intangível se encontram. Você pode descobrir que o universo, em toda a sua complexidade majestosa, ressoa com a linguagem codificada do som. Assim que sintoniza sua escuta profunda, é possível ouvir onde Deus habita, no espaço entre o som e o silêncio. Em seu caminho, desejo muita paz e iluminação. Agradeço sinceramente pelo seu tempo.